Não, é que a gente tem esse 8h45. Eu vou na Fundação Casa, fico 2 horas e meia falando com ele. Então, ó, fica à vontade. Boa palestra, viu? Boa palestra, gente. Boa noite a todos. Abençoe-nos Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. De alguma forma, as palavras aqui ditas possam ser compreendidas primeiramente pelos nossos corações, daí que consigamos processá-las pela nossa razão. Está funcionando o microfone? Vou lá no fundo. Será que eu mexi? Oi. Ah, porque é para eu aproximar um pouco mais. Oi. Aí sim. Agora sim? Questão de aproximação. Ele é temperamental. Está pertinho. Voltando. Abençoe-nos nosso Senhor, que de alguma forma consigamos compreender, primeiramente pelos nossos corações, daí pela nossa razão, a proposta dessa noite. O tema que pensamos é por demais significativo. E por quê? Todos nós nos acostumamos a estabelecer, a procurar o reino dos céus. Jesus nos asseverou que procurássemos o reino dos céus e a sua justiça. Mas o que seria esse reino dos céus? E o Espiritismo, que revive a proposta de Jesus, nos esclarece que o reino dos céus não é um local circunscrito, não é um espaço físico, mas é um estado de consciência, um estado de alma. Não é um locus físico estabelecido, mas sim o sentimento da criatura, a sua harmonia interior, as suas virtudes adquiridas. Razão pela qual vemos criaturas que moram em bairros maravilhosos, desfrutam de verdadeiras mansões, mas por dentro estão deterioradas. São verdadeiros empresários, mas por dentro, pela sua postura totalmente improba, são criaturas desequilibradas. Portanto, o exterior é uma harmonia, é uma alegria, mas o interno é um inferno. Do outro lado, existem aquelas criaturas que o entorno é uma intensa perturbação, uma escassez, mas dentro de si um equilíbrio, uma harmonia, sabem encarar as adversidades da vida, portanto já estão no céu, no estado de consciência. Daí identificamos que, quando percebemos que o desencarne é apenas mudança de teor vibratório, ninguém vai para o inferno, tampouco para o céu, quando desencarnamos. Porque se a criatura já vive no estado de inferno astral, quando desencarna já continua do mesmo jeito, assim com aquelas que estão naquela paz de consciência, já estão no céu espiritual. Mas como alcançamos esse estado de paz, de harmonia, de céu íntimo? Adquirindo as virtudes, os verdadeiros alimentos espirituais. E uma dessas virtudes que muito escassa há no mundo, muito pouco praticamos essa virtude, é algo tão relevante: a gratidão. Aprendermos a sermos gratos, a desenvolver o sentimento de gratitude para com as pessoas, para com a vida. Nós queremos que a vida nos abençoe, mas para que isso possa ser possível é necessário que comecemos a abençoar a vida. Sem isso não há possibilidade. E por que temos essa dificuldade de sermos gratos às pessoas, à vida, a Deus, às situações que nos cercam? Várias são as razões. A primeira que nos surge é o nosso orgulho. Allan Kardec resumiu os defeitos humanos do orgulho na vaidade e no egoísmo. E o orgulho é aquela matriz que muitos de nós alimentamos, que faz com que acreditemos que somos superiores das demais pessoas.
Porque somos merecedores de tudo. E na medida em que eu sou merecedor de tudo, como eu posso elogiar o outro? Como eu posso dizer ao outro, obrigado pelo copo de água que me oferta, obrigado pela roupa que você lavou para mim e também secou. Como você pensou isso? Muito obrigado. E às vezes nós temos essa dificuldade de estabelecer a gratidão, o agradecimento para com o outro. Não à toa, o apóstolo gentil dizia: dai graça a Deus a todas as coisas, enfatizando a importância da gratidão, desse sentimento elevado, tão escasso na terra. Mas o orgulho faz acreditar que somos merecedores de tantas coisas. Como eu posso dar o agradecimento àquela criatura? Como eu posso estabelecer algo a ela? Porque ela não fez nada do que é sua obrigação, e mais, ela está sendo paga para isso. Ela recebe para isso. Por que eu tenho que dizer obrigado? Isso denota a envergadura do Espírito. A envergadura do Espírito é medida pela sua capacidade de ser grato às situações que passam no seu entorno, às pessoas que jornadeiam com ela. Podemos ser gratos pela força do amor. Temos amor para com a vida, para com as pessoas que jornadeiam conosco, e aí temos para com ela, muito obrigado. Obrigado, meu pai, minha mãe, por colocar-me no mundo, por permitir o meu reingresso. Porque reencarnar não é tão simples como muitos imaginam. Alguns espíritas acreditam, na próxima vida eu vou ver o cabelinho liso, balançar de um lado para o outro, vou ser riquinha, eu vou tocar piano, eu vou fazer isso, aquilo. Quem disse que é assim? Há uma série de situações que são levadas em conta ao nosso retorno. A primeira, o meio físico adequado ao nosso retorno, o meio social adequado ao nosso progresso. Que nós consigamos contribuir naquele meio social. E aquele meio social propicie também o nosso crescimento. Que as pessoas tenham algum vínculo conosco, seja um vínculo psíquico, não quer dizer que vivemos sempre com ela, algum vínculo mental de consciência, ou também um vínculo reencarnatório. Então, algumas criaturas que temos falido para conosco, não está apta naquele momento ao reencarno. Lá na frente, quem sabe? Então, reencarnar não é tão simples como muitos imaginam. Precisamos dessas duas figuras magistrais, um pai e uma mãe. Então, pelo amor, eu sou grato a ele e a ela. Mas também eu sou grato quando eu começo a desenvolver a razão. Eu posso ter dificuldade de estabelecer o sentimento do amor. Porque às vezes a gente reencarna com criaturas que, de alguma forma, em vidas anteriores, fomos adversários no palco religioso, no palco político. E ao reencarnar, fica uma reminiscência, uma antipatia para com ela, para com ele. Mas a minha razão me leva a ser grato. Ele hoje é tão ignorante para comigo. Mas veja só, ele me deu de comer. Ele pagou minha vestimenta escolar, meu material escolar. Se hoje eu estou na faculdade, eu devo a ele. Então minha razão me leva a estabelecer sentimentos nobres para com aquele homem. Que eu tanto tenho ojeriza, antipatia, essa mulher, essa mãe que Deus me deu, infelizmente ela é minha mãe. Mas pela razão eu desenvolvo o pensamento. Quanto esforço ela teve para me colocar no mundo? Perdeu a beleza física para, naquele processo da gestação, permitir o meu retorno. Então eu devo ser grato a ela. Eu começo a ter um sentimento nobre para com aquela criatura. Quantas pessoas, ao se separar do homem e da mulher, começam a estabelecer pensamentos odientos, antipáticos, aversões para com ele e para com ela. No sentimento da gratidão, eu não posso ter antipatia para com ele, embora ele tenha me feito muito sofrimento. Muito ele me fez sofrer, mas ele me deu um bem precioso que é meu filho. Quantos momentos alegres eu tive com esta mulher, quantas alegrias, quantos momentos felizes eu tive com ela. Então eu não posso ser antipático para com ela, embora ela tenha uma conduta desequilibrada, ele uma conduta desequilibrada. Então, no sentido da gratidão, eu vou amenizando as antipatias, os pensamentos de aversões pesados, eu começo a estabelecer sentimentos mais sutis, mais harmoniosos. Os consultórios psicológicos estão repletos de pais, de filhos, que reclamam dos seus pais. Mas ela é desequilibrado, ele é um autoritário. Se não tivermos o amor, podemos usar a razão para estabelecer uma harmonia para com aquelas criaturas. Jim Honest
foi considerado um dos homens mais importantes da sociedade americana. Não tanto pelo seu trabalho na área da cardiologia, ele era médico, muito mais pelos seus livros. Ele escreveu que o amor é muito necessário à vida humana, que a criatura humana necessita do amor, assim como necessita da água. Ele percebeu que os seus pacientes que não amavam tinham um processo de recuperação muito mais difícil do que aqueles que amavam. Felizes, jubilosos, esperançosos, diferente daqueles outros enfadonhos, cabeça pesada. Então, são tomados pela enfermidade. Então, seu livro mais famoso, dentre tantos, se chama Amor e Sobrevivência. A influência daquele homem era tamanho, ele influenciava no cardápio da Casa Branca. Na época, o presidente Bill Clinton e de Hillary Clinton, a primeira dama. Mas, ironia do destino, ele fazia uma viagem de avião, e a aeromoça percebeu o semblante pesado, enfadonho, carregado daquele homem. Se aproximou, com muito jeito, muito tato, claro, não poderia ser desagradável, era o cliente da empresa. Olhou e perguntou-lhe: Senhor, desculpe se eu estou sendo inconveniente. É que eu li esses dias um livro maravilhoso. Quando a gente quer dar ênfase a algo, fala de forma silábica. Maravilhoso. É um livro do médico cardiologista Jim Honest. Ele fala dos benefícios do amor, o quanto o amor é importante na vida. E eu fiquei maravilhado com este livro. Eu percebo o seu semblante pesado. Eu gostaria de compartilhar este livro com o Senhor. O Senhor aceita? Ele, envergonhado, vai para a última poltrona do avião. Porque ele percebeu que a sua foto estava naquele livro. E logo aquela moça iria reconhecer que ele era o autor. E o pior de tudo, ele escrevia, mas não vivenciava o que escrevia. Muito similar a nós outros. Somos um mar de palavras, mas gotas d'água de ação. Quando chega a nossa hora, como falam os nossos irmãos evangélicos, do testemunho, nós fugimos às nossas responsabilidades. E esses testemunhos não são gigantescos como muitos imaginam. A reforma interior não requer grandes sacrifícios como muitos imaginam. São pequeninas atitudes, gestos pequenos que já deveríamos corrigir. E um dos gestos pequeninos que alimentamos dentro da gente é a da ingratidão. Poderíamos trocar com um pequenino gesto de obrigado. Muito bom estar com você, você é linda, palavras agraciosas, palavras de gratitude para com as pessoas. Pois bem, ele foi então refletir o porquê daquele semblante carregado. E ele identificou, era o relacionamento mal resolvido com seu genitor. Assim que o avião pousa, ele pega um outro e vai até o interior longínquo dos Estados Unidos. Foi recebido pelo pai. Os dois sentam no jornal e o pai começa a ler o jornal. Jim Honest começa a ficar colérico, toma fôlego e fala: pai, vim de tão longe, o senhor não me dá atenção, ficar lendo esse jornal? Ele fecha calmamente o jornal, sentindo, sou todo ouvidos. Porque as coisas graves da vida não se resolvem com gritos, com impropérios, com tempestades. As coisas sérias da vida se desenvolvem, se solucionam com diálogo, com entendimento, com serenidade. Sou todo ouvidos. Ele toma mais força ainda e fala: pai, por que o senhor me odeia tanto? Por que o senhor me detesta? Não lembro do senhor colocar-me no seu colo. Não lembro do senhor trocar figurinhas comigo. Levar-me para a escola? Jamais. Por que tanto ódio para comigo? O que eu fiz para o Senhor? O pai, muito calmamente, olha para ele e fala: Jim, se você acha importante colocar o filho no colo, faça isso com o seu. Tenho certeza que ele vai amar o filho. Se você acha importante trocar figurinhas, levar a criança à escola, faça isso com o seu. Eu tenho certeza que eles vão amar o filho. Mas eu lhe amei do jeito que eu sabia amar, do jeito que eu fui ensinado. Veja só, você nunca viu alguém bater a porta de nossa casa reclamando de alguma conduta minha, porque eu fui ensinado que o homem jamais deva levar desonra ao seu lar. Você nunca me viu brigando com a sua mãe, porque eu fui ensinado que o homem deva respeitar não só a sua esposa, mas também a mãe do seu filho. Quando você entrou na faculdade, filho, eu trabalhei por dois para que você só estudasse. O meu amor é assim, da forma que eu sabia expressá-lo, manifestá-lo. Se você acha que tudo isso é importante, faça com os seus filhos. Tenho certeza que eles vão adorar. Mas, pai, foi eleito por nomes mais importantes desse país. O senhor não sente orgulho? Não se enaltece com isso? Jim está vendo essa mala ao seu lado? Sim, pai. Pegue-a, por favor. E ao pegá-la e abrindo-a em seguida, está lá
os recortes de jornais, periódicos, de revistas, mostrando toda a ascensão, todo o crescimento, todo o sucesso daquele médico cardiologista. Jim Conch começa a chorar copiosamente. Abraça o pai, reconhecendo que perdeu anos e anos por força da ingratidão, por não compreender o que o outro podia dar, nem mais nem menos. E assim somos nós muitas vezes. Muitas vezes não reconhecemos o esforço do outro, as condições do outro, por a falta do amor ou porque não usamos a razão. Por força do nosso orgulho que faz acreditar que as pessoas nos devem tudo. Que somos merecedores de tudo. E por quê? Nós temos um nível de exigência absurdo. Nós queremos que as coisas aconteçam exatamente como desejamos, como anelamos. Não pode mudar isso. Claro que não. Se alguém estacionar na frente da minha casa, infeliz. Por que estacionou na frente da minha casa? Está vendo que aquele filho é baixado, miserável? Mas a pessoa mais ou menos racional perceberia assim: aconteceu alguma coisa grave aconteceu para que essa pessoa estacione na frente da minha casa. Meu filho é baixado, isso é lei de trânsito, uma emergência, uma necessidade e mais. Se ela virar um pouco mais o volante, ela consegue tirar o veículo dela sem problema e evita de estragar o seu dia por uma coisa, uma contenta desnecessária. E quantos dos nossos dias são estragados por pequeninas coisas, pelo nosso nível de exigência? E quantos dos nossos relacionamentos são estragados pelo nosso nível de exigência, a pedir, a exigir do outro determinados comportamentos que o outro não tem condição? Não à toa Jesus nos deu a parábola do semeador, mostrando que os níveis de conhecimento, os níveis de sentimento entre as pessoas variam ao infinito. Quando ele fala que a pedra caiu no caminho, os pássaros comeram. Caiu nas rochas e veio o sol e veio a queimá-las. Mais à frente, caiu nos espinhos que cresceram junto e vieram a sufocá-las, até encontrar solo fértil. É um mundo de pessoas, de histórias, de conquistas e também de derrotas. Portanto, por que exigir do outro? A criatura grata compreende perfeitamente isso. A criatura que desenvolveu o sentimento de gratitude tem uma proposta diferente para com a vida. Carl Gustav Jung falava do campo de sombra. Que campo de sombra? É aquilo que tudo que nos incomoda, aquilo que nós não queremos que as pessoas percebam que está em nós, que é de fato a nossa real personalidade. Porque muitas vezes a gente usa as personagens, a persona, a máscara do teatro grego antigo. Então nós temos comportamentos distintos. Ora nós somos uma pessoa em casa, ora nós somos outra na casa espírita, ora no ambiente de trabalho outra, e assim nós perdemos contato com o que efetivamente nós somos, adotamos personalidades distintas. É aquela moça que chega no centro pela paz universal, fala de forma assim, claro, universal. Aí retornando em casa, vendo o marido sentado assistindo o jogo, a pia cheia de prato, mas miserável. Por que você não lavou esse prato, cretino? Eu estou me matando e você não me ajuda. Fale com ele, mas saiba falar, não com agressividade. Você acabou de falar pela paz universal e agride o outro desse jeito, embora esteja agredindo, falando de forma justa. Então, muitas vezes não compreendemos a isso. A gratidão é aquele sentimento que vai aflorando dentro da gente, na medida em que vamos vivenciando. E Jung falava dessa parte de sombra, que é o resultado do nosso egoísmo. E na medida em que somos assim, nós somos de certa forma refratários ou até mesmo hostis a toda e qualquer manifestação de gratidão. Nós não admitimos agradecer ao outro, reconhecer o que o outro fez para conosco, o esforço que ele setou para que conseguimos ter alguma coisa, o benefício a ter alguma coisa, o que denota o nosso nível evolutivo. A criatura que não desenvolveu o sentimento de gratidão, a sua existência é paupérrima de significado, porque os significados da vida não estão nas conquistas materiais, mas sim nas conquistas do espírito, dos sentimentos, do afeto. Nossa grande razão de reencarnar é desenvolver o campo afetivo, tão difícil de desenvolver. Tanto é que a gente tem dificuldade de abraçar uma pessoa, de beijar com sinceridade.
de mostrar os sentimentos para com a outra. Ora, a gente tem um receio, porque não sabe as respostas, a agressividade para com os julgamentos. Ora, porque nós temos bloqueios. Então, o sentimento de gratidão é aquilo que vai revelando a nossa evolução espiritual, estabelecendo, portanto, o nosso crescimento como espírito. E é interessante que nem percebemos, quanto mais somos gratos, mais recebemos os benefícios da vida. Allan Kardec fala da lei dos fluidos, e ele se aprofunda mais na lei dos fluidos no livro A Gênese, que ali o conhecimento de Kardec é mais denso, mais profundo, além das revistas espíritas. E pela lei dos fluidos nós teremos uma interessante conclusão, que muitas das perturbações que alimentamos na vida, que recebemos na vida, decorrem dos pensamentos desajustados que entram em sintonia com outros pensamentos desajustados. Na década de 60, 70, parapsicólogos estabeleceram uma nova ciência, a que eles chamaram de psicobiofísica. Resumindo, o pensamento de uma pessoa interfere na outra. É aquilo que chamamos de seca-pimenteira. A pessoa vai na sua casa, vê aquela pimenteira bonita, no dia seguinte está murcha. Os olhos é a intensidade, mas ela desejou tanto aquela pimenteira, matou a pimenta. Nem água frutificada revive aquela planta. Tamanha a energia da pessoa. Certa feita eu estava no metrô e revi um colega de trabalho. E aí ele falou, lindo, que prazer em rever, muito bom. Eu falei, que bom, também rever. Nos abraçamos, aí ele começou a falar dos problemas que ele estava tendo com a sua atual chefe, minha ex-chefe. Ela é isso, ela é aquilo, ela faz isso, e falou. E eu tentava amenizar a situação porque eu sabia de alguns problemas particulares dela. Chegou a minha estação. Fulano, eu preciso descer, que bom. Língua, não sei porquê, mas eu estou aliviado. Tirei um peso da minha sorte. Que bom que a nossa conversa ali serviu para tirar esse peso. Fico muito feliz. Nos abraçamos, nos despedimos. Mas quando a porta do trem fechou, minha dor de cabeça explodiu. A imundice dele veio para mim todinha. Eu peguei toda a sujidade dele. Ele ficou aliviado e eu fiquei carregadíssimo. Mas, graças a Deus, naquele dia, tinha um trabalho mediúnico. Olha o trabalho que Deus me trouxe para me aliviar. É a psicobiofísica que fala que o pensamento de uma pessoa interfere na outra. Então, às vezes, a gente está num restaurante, vem um garçom e traz aquela carne mal passada. Garçom, essa carne muito mal passada, uma coisa horrorosa, leva de volta. Ele vai levar, vai passar aquela carne, mas vai emanar um monte de vibração pesada. E vai levar uma pesada dor de barriga. É a vibração da criatura, é a lei dos fluidos, das energias. E às vezes uma palavra diferente, muito obrigado, você é uma pessoa muito agradável. Poxa, você acha isso? Muda. Muda o interior daquela criatura, muda a troca de pensamentos, muda o teor mental de um para com o outro. Bastando apenas um muito obrigado, que bom você estar aqui, que bom estar na sua companhia. Palavras agradáveis, palavras de gratidão. Há uma historieta que fala que o rei era dono de uma vasta área de terras e que tinha vários servos ao seu dispor. E ele tinha a proteger aquela vasta propriedade alguns cães ferozes. E ele determinava entre os seus servos, se houvesse falha no atendimento do que ele queria, os servos eram lançados àquelas feras, aqueles cães ferozes. Até que um homem, o mais antigo daquela propriedade, o mais antigo trabalhador, veio a falir, errar, claudicar com aquele senhor. O senhor não teve dúvida, mandou que ele fosse lançado aos cães. Ele, todavia, pede ao senhor, pelos mais de 15 anos de trabalho, que ele lhe desse apenas 10 dias de vida. Apenas 10 dias. O senhor aqueceu, aproveitando os 10 dias, ele pediu aos demais servos que cuidavam dos cães que ele permanecesse ali ao lado dos animais. Ele deu-lhe de beber, deu-lhe de comer, deu atenção, limpou-os. E passados 10 dias, o Senhor mandou que ele fosse, portanto, trucidado pelas feras. Mas, para espanto de todos, ao invés de comê-lo de maneira destruidora, as feras começaram a dar-lhes atenção e carinho, a lamber aquele homem. O rei ficou aparvalhado e o que está acontecendo? O que está acontecendo com esses animais? E aquele servo responde, eu fiquei 10 dias com esses animais, dando-lhes de comer e de beber.
e eles me retribuem agora com carinho e atenção. Eu trabalhei para o Senhor mais de 15 anos, e na primeira falha, a única, aliás, o Senhor me manda a morte. O rei cai em si, e aí começa a entender o que ele estava fazendo. E muitas vezes somos nós recebemos benefícios de uma pessoa durante muito tempo. No primeiro deslize, no primeiro não, nos voltamos para aquela pessoa. Ela pode ter se dedicado, perdido horas, o esforço, a dedicação, nos tratado com enorme denodo. Na primeira falha, na primeira negativa, nós voltamos a nossa cólera, a nossos gestos impensados para com aquela pessoa. A semelhança desse servo. É aquele médium, por exemplo, que tem uma postura correta. Deu-nos livros, mensagens, elucidações. Mas na primeira falha, que é muito natural, nós tendemos a um médium, está me xingando, é um velho quente, ou um senhor horroroso. Como é que fala isso? Nos esquecemos por completo de toda uma vida, de todo um esforço. Esta é a proposta que a doutrina espírita, vivendo Jesus, nos ensina. Mudarmos a ótica que estamos nos relacionando com as pessoas. Aprendendo a sermos mais gratos com as situações que nos cercam, que as pessoas que nos cercam. Na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo que eu devo ser grato aos benefícios que eu recebo. E quantos benefícios eu recebo? Tantos. Tantos que muitos eu nem percebo. Muitos benefícios nós nem percebemos. No dia de hoje, por exemplo, quantas coisas poderiam ter acontecido que nós nem percebemos, mas por interferência de Deus, através dos bons espíritos, não chegaram até nós. Um acidente, uma dor, uma perturbação, eles interferiram, claro, no limite da nossa liberdade. Eles ajudaram a que ela não acontecesse. Como fala André Luiz, se não houvesse gerência do plano espiritual, a reencarnação não seria possível, devido às influências dos obsessores. Então nós somos muito ajudados pelo alto. Quantos benefícios nós estamos recebendo? Vejamos só, o ato de enxergar, de ouvir, de respirar, é tão natural que nem agradecemos. Só percebemos tudo isso quando nos falta, quando temos um problema respiratório, um problema auditivo e assim por diante. Então agradecer as coisas boas que recebemos. A dádiva da vida, o benefício de viver. E como os Espíritos enfatizam, como é bela a vida. Como é bela a vida. A vida seria sem gosto, insossa, se não tivéssemos os desafios, as provas, as adversidades da enfermidade, da dificuldade financeira, da dificuldade dos relacionamentos. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, vale a pena viver. Então, começamos a agradecer os benefícios, mas evoluídos, nós vamos agradecer o mal que não nos aconteça. Existem provas que estão fora da nossa linha reencarnatória. Não à toa nos disse Jesus, o fio só cai sob permissão divina. Os fios de cabelo que caem, tem a permissão divina. Ou seja, o que nos aconteça é apenas o que estiver na nossa linha de provas. É claro que muitas vezes nós criamos situações, nós criamos embaraços. É aquilo que Chico Xavier fala de expiação imediata. É aquele pintor de parede que está com o seu companheiro de andaime e ele decide dançar frevo, forró, samba lá em cima e o andaime vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. Lógico, as cordas não vão aguentar, arrebenta, eles morrem. Esse é o karma dele, não era karma nenhum. Eles criaram uma expiação de efeito imediato. Não estava na programação deles. Eu pego meu veículo agora e decido dirigir em uma estrada cheia de pessoas acima de 200 km por hora, matando a mim e outras pessoas. Responsabilidade minha, não estava dentro da minha linha reencarnatória. Eu criei um embaraço. Então, muitas ocorrências na nossa vida, nós é que criamos, sem necessidade. Mas quantas coisas não nos acontecem e nem agradecemos? Nem agradecemos ao Pai e à vida por isso não chegar até nós. Pois bem, mas quando estivermos mais evoluídos, começaremos a agradecer o mal que nos chega, a dor que bate à nossa porta, a prova que tenhamos. Agradecemos a
as dificuldades da vida. Por exemplo, podemos passar pela experiência de uma dor pesada como um câncer, que é uma doença muito penosa. A pessoa que tem, bem como aqueles que jornadeiam com aquela pessoa. Mas a pessoa conscienciosa que despertou para a gratidão, ela começa a reconhecer: eu tenho essa enfermidade, que ela vai passar, mas quanto de orgulho eu estou tirando de mim? Porque eu estou começando a olhar as pessoas e reconhecer o valor das outras pessoas. Eu passei uma vida acreditando que eu era senhor, senhora de tudo e de todos. Não precisava de ninguém. Agora eu reconheço que eu preciso da outra pessoa me ajudar. Eu preciso que aquela pessoa esteja ao meu lado, auxiliando-me. Então, passando pela enfermidade. A pessoa passa pela prova de um presídio, com a experiência dolorosa de ter a sua liberdade cerceada. Mas ela começa a identificar, ao invés da revolta, o quanto de disciplina eu estou desenvolvendo. Quantos valores agora eu reconheço que eram importantes e eu não dava o devido valor lá atrás. Isso é valorizar o mal que me chega. Ah, ele me abandonou, aquele traste miserável. Vai com Deus. Porque ainda bem que você foi embora, porque agora eu começo a reconhecer que eu tenho que gostar de mim, gostar da minha companhia. Porque às vezes a gente passa pela experiência do abandono para aprender a se valorizar, gostar de você mesmo. Então começa a valorizar a mim mesmo. Na Bahia a gente costuma dizer que as pessoas não gostam de viver sozinhas, né? Detestam ficar sozinhas. Aí uma amiga minha estava meio deprimida, tristonha. E na Bahia a gente usa a técnica de vá pra rua, vá ver gente. E eu falei, vá ver gente, fulano, vá ver o colorido do parque, do shopping. Aí ela me disse, mas eu detesto andar sozinha. Eu falei, fulano, é bom ter uma pessoa que está ao seu lado, passear junto, mas é tão bom estar sozinho também. Porque veja só, às vezes você sai com uma pessoa, ela quer ver um filme A, você quer ver um filme B. Você quer comer uma coisa, ela quer comer outra coisa. Você quer um caminho, ela quer uma outra. O passeio fica um inferno, um desprazer. Então é bom você estar sozinho. Veja só, quando eu compro presente para mim, eu mando o vendedor, a vendedora fazer um embrulho bonito, colocar um laçarote. Se possível, joga a fazenda da Febo. Aí a pessoa, para quem é? Para mim. Eu gosto de mim. Porque eu terei a minha companhia por toda a imortalidade. Minha mãe vai cumprir os compromissos dela, meu pai, meus tios, minha avó. E muitas vezes eu não vou estar por muito tempo com essas pessoas, mas comigo eu vou estar. Então, às vezes, a gente passa pela experiência do abandono para se valorizar e a gente maldiz isso. Maldiz ao outro que saiu ou a outra que nos abandonou sem reconhecer o benefício. Então, a dor que nos chega, devemos também agradecer. Agradecer para aprender por que passo por esta aprovação. Porque eu passo por esse desafio. É interessante que Joana de Ângeles conta a história de um circo no século XIX chamado Barnum, de Mr. Barnum. E um dos personagens principais do circo era um elefante chamado Bozo. Mas, num dado momento, o Bozo começou a ficar muito irritadiço, irascível, incontrolável. E aí resolveram, Mr. Barnum, matar Bozo. Mas como era dinheiro envolvido, ele decidiu fazer isso diante de um grande espetáculo, chamar as pessoas, que as pessoas gostam de sangue, do espetáculo, daquela coisa horrorosa. Preparou os hotlines, cobriu o Bozo, vendeu os ingressos. Quando tudo estava pronto a matar aquele elefante desequilibrado, alguém gritou e pediu licença. Mr. Barnum, eu tenho autorização do juiz. Que autorização? O juiz me autorizou a entrar na jaula. Mas ele está preso, ele vai me matar. Não, Mr. Barnum. O juiz me autorizou. Aí as pessoas começam a gritar, deixa ele entrar, deixa o miserável morrer junto com o elefante. Deixa... A gente gosta dessas tragédias, desses horrores, dessas imagens tristes. Aí aqueceu, Mr. Barnum, ele entrou. Porque ele entrou naquela cela onde o elefante estava preso, ele começou a cantarolar alguma coisa, mantras. No que ele começa a cantar, o elefante começa a tranquilizar-se imediatamente. E ele começa a cantar outras coisas. E de repente o elefante abaixa a tromba, ele pisa na tromba e vai até o dorso do animal. As pessoas ficam maravilhadas. O que está acontecendo? Que mágica é essa que você está usando? Não tem mágica nenhuma, Mr. Barnum. Na realidade, Bozo está triste, melancólico. Como você sabe disso? Há muito tempo eu o conheci quando ele era um pequenino elefante no nosso país de origem, a Índia.
E nós costumávamos cantar para ele mantras em Pali. Ele está com saudade da Índia. Eu cantei esses mantras para ele, porque eu me lembrei desta figura desse elefante que muito me trouxe alegria, Mr. Barman. Eu não poderia, portanto, deixá-lo morrer. Eu era muito grato quantos sorrisos esse elefante me produziu quando eu era pequenino. E aí Mr. Barman viu a autorização judicial para aquele homem entrar e estava escrito ali embaixo, Rudyard Kipling. Rudyard Kipling foi prêmio Nobel de Literatura. O grande livro dele foi O Menino Mowgli, aquele que vivia no meio dos lobos. Então, ele era grato, foi grato por aquele animal. E foi até lá para auxiliar um animal que lhe trouxe alegria, bem-estar. E muitas vezes nós recebemos alegrias, atos nobres e nos esquecemos das pessoas. Mas o ato de ser grato não é apenas dizer obrigado, agradecer. Vai além. O ato de ser grato é estabelecer uma postura de afeto, um modo de vida para o benfeitor. É viver melhor com o benfeitor. É estabelecer gestos de respeito, de blandice para o benfeitor, não é apenas agradecer. Eu explico. Como é que a gente pode saber que a gente de fato está estabelecendo o amor dentro de nós? Como eu sei que eu amo outra pessoa? Como eu sei que a outra pessoa me ama? Simples. Quando a pessoa não tem absolutamente nada a nos oferecer. Nada a nos oferecer. É o pai, nos momentos derradeiros da vida, que pela senectude não consegue nem mais sorrir para nós, piscar, quase um estado vegetativo. E nós o levamos para tomar sol e lembramos, claro, de tirá-lo do sol. Mas gostamos da figura psicológica, do aspecto psicológico daquele ser. Ele não tem nada a nos ofertar. Um sorriso, nada, absolutamente nada. Mas simplesmente a simbologia psicológica dele já nos dá alegria. O bem-estar dele, produzido por nós, já nos dá alegria. Então a gratidão, no seu sentido amplo, é uma mão de via única. Não tem exigência. E quantas vezes a gente espera que o outro reconheça o nosso esforço? Nós esperamos que o outro bata palmas por tudo que tenhamos feito por ele. E jogamos na cara. Olha, mas eu fiz isso por você. E você não retribui, não reconhece isso. Isso não é uma manifestação profunda de gratidão. A gratidão em sentido amplo, agimos de maneira respeitosa, de maneira afetuosa, mas a gente não espera a retribuição. Porque esperar a retribuição é criar expectativa. E na medida em que eu crio expectativa, eu entristeço. Porque a resposta das pessoas pode ser agradáveis. Devemos procurar ser muito mais agradáveis aos olhos de Deus do que aos olhos dos homens. Então, quando eu ajo sem esperar nada, eu começo a entender o que é a gratidão. Quando eu participo da campanha do Quírio nos centros espíritas, frequento de segunda a segunda, mediúnica, é isso, é aquilo. E espero que as pessoas reconheçam. Espero que as pessoas vejam como eu sou uma pessoa boa. Claro, também os mentores espirituais, reconheçam o esforço. Nos embaraços da vida, eu quero logo que os mentores venham me ajudar. Não estou sendo grato propriamente. Eu estou querendo estabelecer uma relação de comércio. E a gratidão, no sentido amplo, não é um ato de mercancia. Eu sou grato, simplesmente faço melhor, ajo da melhor forma, pelo prazer de ser bom, pela alegria de ser bom, e não esperando retribuição dos céus. É claro que o céu vai me dar, mas eu não espero, porque a lei da vida é dar e receber. Mas a criatura amadurecida, conscienciosa do que seja, os sentimentos a serem trabalhados, não espera o retorno. Muitas vezes nos entristecemos, nos amargurando, criando essas expectativas. Então a gente não tem o sentido da gratidão em profundidade. Quantas vezes nos entristecemos porque nós não recebemos alguma coisa que acreditamos, porque a gente fica fazendo comparações em nossas vidas. Como a gente gosta de fazer comparação? Tem uma música da cantora muito conhecida da MPB chamada Marina Lima. Na época que eu era criança era só Marina, agora virou Marina Lima. E há um trecho que ela diz: espero acontecimentos que não acontecem. É festa no outro apartamento. A vida da outra pessoa é muito melhor do que a minha. Muito melhor. minha não tem colorido, não tem alegria, não tem profundidade, é superficial.
a vida da outra pessoa, que vida intensa. Olha o marido da vizinha, que homem lindo, maravilhoso. O meu careca e peludo, piscina. Olha a vizinha, que mulher linda, a minha fé de alho e cebola. Porque Deus me deu um traste como esse. Ah, os filhos da vizinha, olha que meninos educados, cheirosos. Os meus são mal cheirosos, selvagens, brutos. A gente sempre pensa que as outras pessoas têm uma vida muito melhor do que a nossa. E queremos viver a outra vida, sem perceber que nós temos a nossa própria existência. Não à toa Jesus nos disse na oração dominical, pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Na figura filosófica quer dizer, se contenta com o que você tem. Se contenta com a tua realidade. Se contenta com o teu maridinho, com a sua esposa, com os teus filhos, com a tua casinha. Se contenta. E esforce-se para ter algo diferente. Se for necessário, se for útil ao seu crescimento. Quando começamos a perceber isso, começamos a ser gratos. Muito obrigado, Senhor, pelo pão que me dá. Muito obrigado por este marido, por essa esposa, por esse filho, por essa diversidade, por esse... porque pertence à minha oportunidade de crescimento, à minha chance de crescer, de me tornar uma pessoa diferente. Aí a vida se torna menos penosa. E aí começamos a ver como a vida é bela. Se nós não conseguimos ver beleza na vida, o problema não está na vida. O problema está conosco mesmo. As nossas tristezas profundas, traumas mal resolvidos, questões sentimentais, porque a vida vale a pena viver, porque a vida é muito bela. Então essa foi a nossa proposta ao falarmos desta virtude, muito esquecida, pouco praticada e tão indispensável no nosso crescimento espiritual. Aprendermos a sermos gratos. Gratos para com os benefícios que recebemos, gratos por os benefícios que não recebemos, porque faz parte do invisível, das assistências, do mal que nos assiste, mas também quando nos chega a prova, aprendemos a sermos gratos. Esta é a nossa proposta dessa noite. Que Deus nos abençoe hoje, sim. Assim